Boa noite a todos. A felicidade sempre de estar trabalhando na Seara do Cristo, mas principalmente pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, porque cada tema que a gente trabalha, com certeza é aquilo que também nas nossas vidas nós precisamos prestar mais atenção. Então, todas as vezes que a espiritualidade permite que os nossos amigos encarnados nos convide para ministrar uma palestra, nós sempre visualizamos e somos orientados para isso, para que a gente não se envaideça, né? Porque aí já é um processo que a gente vai falar e já é um processo obsessivo, para a gente não dar exatamente essas brechas. Mas visualizá-lo muito mais como o estreitamento, né, o estreitamento do nosso caminho espiritual, mas também a luz que vem para as nossas vidas. Então é uma oportunidade que nós temos de aprender mais e também conduzir a nossa vida de uma forma mais iluminada, né? Aproveitando mais esses momentos para a gente dar alguns passos mais adiante nessa nossa jornada. Então, muito agradecido sempre aos amigos encarnados, mas principalmente nosso profundo agradecimento aos amigos desencarnados que comandam o trabalho aqui da casa. E que nesse momento a gente não tem a menor sombra de dúvida que nós estamos sendo amparados por eles, estamos sendo guiados não por mim, mas principalmente por todos nós. Estamos aqui necessitados dessa palavra, do esclarecimento do Evangelho. Moral e conhecimento não os temos para poder falar sobre o Evangelho do Cristo, mas temos aqui a disponibilidade do aparelho para que a espiritualidade, que ainda tem a necessidade da mediunidade, ou seja, precisamos ainda dos aparelhos para falar para nós mesmos aquilo que a gente já poderia, né, termos o próprio diálogo direto com os nossos amigos espirituais. Mas ainda não é esse momento, então a gente vai aproveitando então o que temos, né, trabalhando com aquilo que nos é ofertado. O tema, né, da noite de hoje é sobre obsessão, e a gente colocou obsessão em suas faces, porque é mais ou menos o que a gente vai tratar. O assunto é extenso, é muito extenso e é importante para nós espíritas, simpatizantes, pessoas que vêm de vez em quando, ou mesmo aqueles que não frequentam a casa espírita, a necessidade de conhecermos mais isso. É importante iniciarmos dizendo que isso não é uma criação da doutrina espírita. Então, essa comunicação com o mundo espiritual não é a partir da doutrina espírita. Nós temos, inclusive, dentro da doutrina, para que a gente possa compreender, dentro do nosso estudo, né, quando a gente inicia e que a gente orienta algumas pessoas que querem compreender mais, que iniciem por esses princípios básicos da doutrina. Porque sem os princípios básicos, ou seja, sem o chão, sem o alicerce, a gente não pode construir nada, né, sobre isso. Então, os princípios básicos, como conhecermos, né, as faces, vamos dizer assim, da própria doutrina e aquilo em que ela se baseia. Então, são princípios básicos porque são os alicerces. Um deles é a pluralidade dos mundos habitados. Não é a doutrina que vai dizer que há muitos mundos e que eles são habitados. Isso é uma lógica, independente se a gente crê ou se não crê, se nós somos espíritas ou não somos espíritas, nós temos, é lógico que em trilhões de estrelas, ao redor de cada estrela tem, então, trilhões, ou sei lá, quantos mundos existem ao redor. Como que teria tudo isso à toa e só existe vida aqui? Então isso é uma coisa óbvia, é uma coisa lógica. Então quando a doutrina fala isso, ela fala de uma coisa óbvia dentro da ciência. Então não é uma criação da doutrina, é simplesmente uma revelação para nós, mas de algo que já existe, não é criação nossa. Então outro alicerce é a reencarnação.
Então, não é criação da doutrina dizer para nós, esclarecer para nós que a gente tem várias vidas. É uma coisa óbvia, é uma coisa lógica. Crendo ou não crendo, sendo espírita ou não sendo espírita, nós reencarnamos. É a mesma coisa da pessoa que se diz, né, que não acredita em Deus. Deus continua existindo. Não é porque a pessoa diz que não acredita que ele não vai existir. E que a pessoa, a partir do momento que eles acreditam, ele passa a existir. Então, Deus existe independente se a gente crê ou não crê. Então, reencarnação existe, é um mecanismo óbvio, né? E que, independente da doutrina, ele sempre existiu. E qual é a lógica disso? Como é que eu posso dizer que isso é lógico e é óbvio? Nós somos formados de corpo e espírito. A doutrina fala do perispírito, que seria essa cobertura, essa roupagem que a gente dá ao espírito. Mas espírito é óbvio que existe o corpo. Tanto é que desde os primórdios, se nós formos ver as primeiras civilizações, se a gente for estudar as não civilizações, as comunidades primitivas, a gente vai encontrar sempre essa relação do homem com o espiritual, com algo que vive fora dessa matéria. Então, não é criação da doutrina o espírito. Portanto, não é criação da doutrina a espiritualidade. E nada do que existe dentro de doutrina espírita, em doutrina espírita, é criado por ela. É simplesmente revelações. Então, a doutrina espírita, ela revela por uma lógica. E por isso que sempre Kardec deixa sempre isso muito claro. Duvidem, pesquisem, procurem. Não aceitem, aqui não existe dogmas. Em doutrina espírita não existe dogma. O que seria dogma? Algo que se diz e aceite, né? É assim, né? É um mistério, e daí bateu no mistério, acabou. Não. Doutrina espírita nos convida a gente a avançar sempre, mas a avançar com princípios, com lógica, né? Então a gente não pode avançar em doutrina negando reencarnação. Não tem como negar a pluralidade dos mundos habitados, não tem como. Então a gente avança como avança a própria ciência e o próprio conhecimento. Porque também a gente vai avançando em moralidade. Enquanto a gente não avança em moralidade, não há como compreender mais o mundo espiritual. Nós avançamos à medida que a gente também tem a outra asa. Só uma asa, gente, a do conhecimento, sem a espiritualidade, sem a melhoria espiritual, sem a melhoria moral, não avançamos. Não tem como, ficamos capengando e a gente não dá os voos. Por isso, esse assunto de hoje à noite, obsessão, é outro tema importantíssimo dentro da doutrina, porque ele bate em cima de um alicerce, que é a comunicação nossa com o mundo espiritual. Ora, se nós somos espíritos, se nós estamos provisoriamente com esse corpo, nós somos espírito, é óbvio, é lógico que a gente fala entre si, estando ou não com esse corpo. Então, a comunicação com o mundo espiritual é algo natural, é natural. A gente ainda, dentro da própria doutrina, as pessoas aceitam até os outros alicerces, mas quando chega nesse ponto, tem um pouquinho de dúvida. Nós que trabalhamos dentro do centro espírita com mediunidade, desenvolvendo a mediunidade, a gente tem dúvida? Isso é uma coisa também natural, porque a gente tem que duvidar mesmo, é o que Kardec fala. Duvide, prove, pesquise, vá à frente. E só vá se realmente lhe tocar. Porque senão, não é a hora. Aguarde, chegará o momento. Então, portanto, é um tema de suma importância, porque, como Kardec perguntou aos espíritos e eles responderam, né?
Se a gente tem essa comunicação com o mundo espiritual e os espíritos nos responderam mais do que a gente imagina. Então a gente recebe influência dos espíritos e ele diz, os espíritos respondem mais do que a gente imagina. De ordinário, olha, de normal, são eles que nos conduzem. Vocês imaginem. Então, a gente tem a comunicação tanto com os espíritos superiores, essa comunicação, essa caminhada com a proteção deles, com a orientação deles, com a iluminação, com as dicas, né, da própria espiritualidade superior, como a gente também convive com espíritos menos evoluídos. A linguagem que Kardec faz de pergunta e que os espíritos respondem, às vezes são respostas até um pouco que não são amplas, né? São mais restritas e às vezes até grosseiras. Então, essa questão mesmo do que é obsessão, né? Então, a obsessão é essa comunicação que nós temos com o mundo espiritual, mas não é uma comunicação com espíritos mais elevados. Ali foi lido com espíritos maus. Nós sabemos que não são só espíritos ignorantes, né, para não dizer mais maus, porque inclusive tem muito desses espíritos aqui assistindo a palestra para exatamente sair dessa situação de, né, criminalidade, enfim, de um mundo espiritual não recomendável, de atividades, de pensamentos, e não são só os desencarnados, nós aqui encarnados também, né, temos determinadas coisas, determinados vícios, determinados pensamentos, determinados desejos que nos deixa nesse patamar. Então, a obsessão é uma comunicação nossa com os espíritos que estão ao nosso redor, que de ordinário até nos comanda, mas que esses espíritos têm uma evolução moral atrasada. Mas não é atrasada só no fato do conhecimento. Pode ser atraso do conhecimento, pode ser atraso de compreensão sobre o amor, né? Então, a obsessão, essa nossa ligação com esses espíritos, ela dá de várias formas. O Kardec, no livro dos médiuns, né, da pergunta 249, acho que 249 até a 254, ele fala sobre obsessão, né? Então, no livro dos médiuns, tá? Capítulo 23. E lá, Kardec pergunta e os espíritos respondem de forma didática, para que a gente possa compreender. Ele classifica em 3 tipos de obsessão, né? Então, mas antes da gente entrar nessa classificação, nós vamos começar então, o que é a obsessão, né? Então, a obsessão, ela é uma relação entre espíritos. Pode ser espírito encarnado, espírito desencarnado. Então, o espírito desencarnado pode obsediar um encarnado. Um encarnado pode obsediar um desencarnado. Um encarnado pode obsediar outro encarnado. E um desencarnado pode obsediar outro desencarnado. Então, é relação de espírito para espírito, independente se está encarnado ou se está desencarnado, tá? Então, existe espírito encarnado obsediando encarnado? Existe. E a gente vai falar sobre isso. Como existe, mas a gente, na própria literatura, né, espírita, nós usamos demais as histórias de espírito desencarnado obsediando encarnado. E a gente traz muito essa imagem, né, de que é espírito desencarnado que sempre obsedia o encarnado. Coitadinho de nós, que estamos encarnados e agredidos pelos desencarnados. Mas isso pode ser completamente contrário, tá? E nós vamos mostrar.
E nós também podemos perguntar assim, como se dá, né, a obsessão? Então, como se dá essa relação entre espíritos? De várias formas. Desde, aí é que vem a classificação, né, que os espíritos esclarecem para Kardec. Desde a simples, a sutil, até a bem forte, que é nítido, que já caracteriza até uma loucura. A pessoa já fica, né, completamente fora. Nós vamos falar bem das três. Então, pode se caracterizar dessa forma. Quem é o obsessor? Aí nós já falamos. Obsessor é aquele, agora olha, veja a diferença. Para a obsessão, para se caracterizar a obsessão, precisa que aquela ação do espírito sobre outro espírito seja tenaz, persistente, contínua, né? Ou seja, tem que ser uma coisa, não é algo que aconteça agora, certo? Que desestabiliza a gente. Por exemplo, vindo para cá, peguei um engarrafamento, que não ia esperar sair 15 minutos antes do que eu sempre saí. Sempre cheguei aqui com uns 15, 10 minutos antes. Então, eu saí com quase 45 minutos antes, cara. Peguei um engarrafamento, gente, que passa uns 15 minutos completamente parada. E eu disse, não vão me tirar do eixo. Não vão me tirar do eixo. E aí, fluiu. Na hora que foi passando aqui, minha filha se distraiu, passou direto. Fomos para lá, eu digo, não é possível, vocês estão de brincadeira, porque eu vou falar sobre vocês hoje, né? É incrível, existe essa de repente, para tirar a gente do eixo, para ver, são espíritos que a gente vai dizer os tipos, né? Brincalhão, ou que está à toa e que vê a possibilidade, o desespero da gente, a ansiedade, a gente lança, né? E aí pode ser esse, mas olha, isso não é obsessão. A obsessão precisa ser persistente, né? Tenaz, ou seja, aquela coisa assim, forte, o tempo todo, certo? Sem sossego. E leva um tempo. Aí é que vai se caracterizando a obsessão. Então, a obsessão, ela precisa ser persistente. Ela precisa ter um tempo. Ela precisa ter um motivo, né? Há um motivo mesmo da ligação entre os espíritos. E qual é a causa da obsessão? Porque a obsessão é um efeito. E todo efeito tem uma causa. Então, nós precisamos saber quais são as causas da obsessão. Foi lido, olha, muito interessante esse capítulo 28 das preces, e esse item 81, 82, 83, é interessante, porque são preces para obsediados, prece para obsessão, prece para afastar, né, maus influências. Então, é interessante a gente ver depois. E aí, a causa para ocorrer a obsessão são de vários tipos. Existe dentro desse próprio capítulo que eu falei, o 23, no Livro dos Médiuns, bem como também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse 28, né, 81, 82, 83, dos itens, como também no Livro dos Espíritos, tem lá, né, também a parte sobre os obsediados, que eu vou falar, inclusive, a 469, que é como a gente combate, né, a influência. Então, ou seja, a gente tem como encontrar orientação sobre isso. E lá, sobre as causas, que é usado por Ivone Pereira no livro Dramas da Obsessão, ela vai usar essa classificação de forma bem nítida sobre causas, tá? Não é os tipos, sobre as causas. Então, as causas, ela fala de 3 tipos de causas, ou de 2 tipos de causas. As causas que são odiosas, e aí, nesse caso, as causas odiosas podem ocorrer por vingança, por diferença de pensamentos e ideologias, enfim, do que a pessoa acredita e do que o outro acredita. Essas são odiosas, tá? E a parte da inveja.
Então, ele coloca essas três. Já na não odiosas, tem a obsessão por sintonia e tem a obsessão por posse, por a questão mesmo é de posse, de posse. Então, dentro desses tipos, da odiosa, então, pode ser uma causa, um espírito que quer vingança. E aí, gente, é o que eu estou dizendo. Por enquanto, eu estou dizendo que pode ser tanto de um encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. O motivo é vingança. Gente, é um dos motivos que mais inicia-se a obsessão. É exatamente o desejo de se vingar. O desejo de fazer com que o outro sofra. Eu passei por algum tipo de coisa com a pessoa, me magoei, seja nessa vida, na outra vida, enfim. E aí não consigo esquecer, ou seja, não consigo perdoar. E aí vem, você acaba atraindo, né, o espírito. A outra causa também odiosa é a questão das ideologias. Então, pessoas que pensam, por exemplo, na própria questão mesmo religiosa, né, espíritos que acham que a gente, imagine se nós, dentro aqui, encarnados, a gente vê que existe dentro da nossa própria sociedade determinadas religiões, determinadas correntes que não aceitam, por exemplo, o espiritismo, que nos condena, né? Então, quando às vezes eu digo, a pessoa ainda diz uma frasezinha para menosprezar mesmo, você bate o tambor, quer dizer, além de estar, né, totalmente desinformada, ainda é uma pessoa preconceituosa, porque as religiões de matriz africana têm a coisa linda, né, da música, da comunicação ser acompanhada de ritmos e tudo mais. Então, é uma coisa, né, grave isso, né? Porque é cheio aí vai o racismo, vai um monte de coisa ruim, né? Então, ou mesmo se você, dentro de política, enfim, são coisas que deixam a pessoa tão cega, e a gente vai falar aonde é que se cabe mais no tipo, que as pessoas passam a não aceitar nem que o outro fale, nem que explique. Por exemplo, uma pessoa sabedora que eu sou espírita, e aí conversando, ela puxou o assunto sobre a questão cristã, e ela disse que a igreja que tudo foi Jesus, né? Então, só existe a verdade dentro da igreja católica, ela disse, né? E aí você diz assim, mas veja só, primeiro, Jesus não criou nenhuma igreja, pronto, aí a pessoa já passou, fechou a cara, já foi preparando, já não me ouviu mais, já não, ali qualquer coisa que eu dissesse, já passaria a ser como se fosse agressão, e não esclarecimento de um ponto. Então aí você para, não precisa mais dizer nada, não, tá, você acha que é? O que eu posso fazer, né? Então, deixa. Mas é sempre um processo obsessivo, gente. Você começa a perceber, né, que é o processo obsessivo, porque a pessoa tem uma visão de uma coisa e ela não admite nem ouvir o outro. É um perigo isso pra gente, tá? Então, é coisa que eu sempre estou me vigiando nisso, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu me lembro que quando eu entrei em doutrina espírita, a paixão que me veio, né, pela doutrina, a claridade que me deu daquilo ali, e você sai querendo transformar todo mundo, né? E se eu pudesse, não é possível que você ainda não conhece doutrina, não é possível que você esteja perdendo tempo, quer dizer, dava vontade de ir transformando todo mundo. Opa, que negócio é esse, que processo doido é esse? Então, freia,
passa a respeitar de novo e vamos ver se, né, esse processo, vamos conhecer, vamos ir devagar. E a da inveja. A inveja, gente, vem exatamente da questão do egoísmo, da soberba, do orgulho, de tudo que é sentimentos inferiores que nos leva a olhar a vida do outro, desejar as coisas do outro, achar que o outro não merece, que isso deveria vir para você e não para a pessoa, né? Então, isso daí para iniciar um processo obsessivo é só riscar o fósforo. Começa, né? Então, é extremamente perigoso essas causas. E a causa não odiosa? As causas não odiosas é colocada como, por exemplo, de afinidade. Então, existe a bebida, as drogas, a prostituição, enfim, todas essas coisas que atraem e ficam unidos por serem comparsas, por acreditar naquilo ali. Então, espíritos desencarnados, por exemplo, que acompanham pessoas que insistem para que ela continue no vício, porque é a partir dali que ela se alimenta, né? E que acaba bebendo através dos miasmas que saem do corpo do encarnado para o desencarnado, etc e tal. Sexo desvairado, enfim, essas coisas. Então, isso daí é por afinidade, não é nem por vingança, nem por ódio, não, ao contrário. Não mexa, não. E aí, por exemplo, a pessoa está completamente drogada na rua e não sei o quê, eles protegem, vão protegendo, nada acontece com o cara. Por quê? Porque ele precisa que ele continue para poder alimentá-lo, né? Então, não tem nada de vingança, de ódio, de raiva, nada, ao contrário. Então, é não odiosa por isso. E a outra é da posse, de uma questão de que a gente, é o exagero, né? Tudo que sobra falta, tudo que sobra é falta, e é mesmo. Então, ciúmes não é ódio, não é nada, é posse. A pessoa acha que aquela pessoa é dela, né? Que precisa ser para ela, e que pronto, aí vai criando. Aí vai imaginando, aí ouve um telefonema e vai criando. E aí os espíritos se aproximam e vai formando as telas mentais. Daqui a pouco você está até vendo a outra pessoa lhe traindo. Aí passa a sentir, passa a atrair, inclusive acaba acontecendo. A pessoa vibra tanto que acaba acontecendo, né? Então, ou... Por exemplo, amor de mãe. Foi falado aqui amor de mãe na oração de Ioná, né? Ela falou do amor mais puro, mas gente, tem que ter tudo, tem que ter um limite e a compreensão. É filho nosso, mas antes de ser nosso, é filho de Deus. Então, nós não temos como controlar a vida do outro, mas é amor que a mãe tem. E aí, inclusive, quando desencarna, mas eles estão precisando de mim. Não consegue olhar o caminho à frente, porque tem para trás, que tem que voltar, porque tem... Não, eu morri de repente. Não, eu preciso... Ficou todo. E a casa, quem está cuidando dos meus filhos, não sei o quê, principalmente quando são mais jovens, né, que ainda dependia de mãe e tudo mais, é muito difícil para uma mãe esperar isso. Ou o contrário, a mãe que fica e o filho que vai... E ela passa a chorar o tempo todo, a lamentar o tempo todo, a querer estar o tempo todo perto. Eu sempre faço uma analogia de como, por exemplo, o filho vai trabalhar, né, em outro país e está lá estudando. E a mãe aqui, de manhã, tomou café? Alô? Tomou café, filho? E como é que você está? E vestiu o casaco? Tá frio? Tá não sei o quê? Papapá? Tá, mãe, já fez tudo isso. Tá, precisa sair, viu, mãe? Precisa sair. Tá, aí, mãe, eu tô na aula. Depois eu lhe falo. Aí, na hora do almoço, filho, você tá se comendo, você tá se alimentando, você tá não sei o quê. Gente, tem uma hora que esse filho vai falar, puxa... Mãe, vamos combinar? A gente fala à noite, todos os dias, mas determinado horário. Porque isso daí vira obsessão. Nem ela vive a vida e nem o filho lá.
E isso daí se compara também ao plano espiritual. Quem chega no plano espiritual, gente, não chega para relaxar, para ouvir harpas, nem ver anjinhos. A gente chega lá para trabalhar, é um susto danado, para estudar, para se preparar, para ver as coisas, para compreender. Eu tenho uma amiga que recentemente desencarnou, né, já faz uns aninhos, mas aí as amigas minhas que sabem que tem vidência, audiência, e aí você não tem tido notícia dela? Eu digo, tenho, gente. Já tem chegado perto? Não. Ela me falou já que ela está cuidando da vida dela lá, para a gente não atrapalhar. Porque ela tinha muitas coisas aqui na vida dela que ela não compreendia. Relações familiares, problemas na própria vida, determinadas situações da vida dela que ela não conseguiu resolver. E ela está compreendendo agora. Ela está se empenhando nisso. E principalmente porque, inclusive, antes de morrer, ela me disse, se eu tivesse a oportunidade, né, de reencarnar de novo, se eu tivesse a oportunidade, se tudo isso, ela me chama de Betaninha, se tudo isso, Betaninha, for verdade, eu quero, na próxima, eu quero não fazer da forma como eu fiz agora, de ter, às vezes, sapatos que eu nem lembrava, eu comprava, às vezes, 2 vezes o mesmo sapato, porque eu não lembrava que tinha. Eu não quero isso, eu quero uma vida simples, quero ver... E ela me diz isso, né? Manda, ela nem vem, porque também é um choque ainda muito grande. Para mim e para ela, se a gente se vê agora, a gente vai ser um choque ainda, porque a gente ainda está, né, naquela da saudade muito forte. É a mesma coisa, a pessoa está longe, tem uns 3 anos que você não vê, e de repente a pessoa diz, estou chegando no aeroporto, você vai lá buscar, pô, é para morrer de chorar, né? E aquela coisa toda. Então, pode desestabilizar a mim e a ela. Então, nós precisamos amar e ter o limite das coisas, né? Então, lembrar sempre, mas todas as vezes que eu lembro, eu digo, amiga, só estou mandando um alô na hora que der tempo, é uma mensagem. Você só vai olhar o WhatsApp na hora que lhe der. Não estou ligando, né? Estou mandando mensagem e silenciosa. É para quando você abrir o WhatsApp você ver. Então, por quê? Porque o medo de que isso acabe também sendo um processo obsessivo para o caminho dela e para o meu caminho, né? Então, a gente precisa tentar isso. Então, quais são os tipos de obsessão que nos é dada? No livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá as 3 principais. É a simples, a fascinação e a subjugação. Só um minutinho. É até que horas? 8h30? Ótimo. Então, essas 3 tipos. Então, como é a simples? E outra coisa, importantíssimo isso. Toda obsessão inicia-se pela auto-obsessão. Não existe, gente, nenhum processo obsessivo que não comece por você. Você é quem abre a janela. Não existe ninguém que lhe obsedie sem você desejar, sem você permitir, né? Então, obsessão começa pela auto-obsessão. Então, tudo começa por você, qualquer uma delas, tá? Que eu vou falar aqui. Mas, qual é a primeira? Como é que esse caminho começa? Esse caminho começa pela simples ou sutil. Então, é a obsessão que você mesmo percebe que você está ficando mesmo estranho. Tipo, ser uma pessoa calma e daqui a pouco passa a ser uma pessoa irritada, né? Uma pessoa que começa a brigar com todo mundo. Caramba, não sou assim, né? Mas são coisas que vão... Mas tem uma pessoa no trabalho, pronto, o espírito está do lado e diz, ela falou na pessoa. Então, vamos alimentar isso? Vamos. E aí começa. Ou você fala, olha, fulano aqui na família parece com não sei quem lá do trabalho. 2? Que bom, vamos lá. Vamos trabalhar isso. Antipatia, antipatia, antipatia. Tudo que a pessoa fala, chega lá, é demais, né? O enjoo. Aí você enjoo. Você começa, né, a fazer coisas que não são naturais suas. E você, por exemplo, a ter ansiedade. Você não é uma pessoa ansiosa. De repente passa a ser uma pessoa ansiosa.
Ou uma pessoa bem-humorada deixa de ter bom humor. Começa a ser pessimista, começa a reclamar da vida de tudo, começa a achar que tudo vai ser uma desgraça, que o mundo não vai melhorar, que o mundo está cada vez pior e que não sei o quê. Vá, alimente. Aí você vai daqui a pouco, caminha para pensamentos, começa a atrair pessoas, eles também percebem, a vizinha também é muito mal-humorada, vocês vão se encontrar no elevador. Vão travar uma conversinha e você vai dizer, oh, é até uma pessoa simpática. E aí ela vai dizer, se não desce não, eu desço nas terças-feiras, vamos bater um papo. E toma um papo, só negativo, só pessimismo. Ela sobe e isso vai alimentando. Então, a sutil é difícil pela sutileza, mas ao mesmo tempo a gente percebe, gente. E a gente vai ver como combater, como é que os espíritos, na pergunta, no livro dos espíritos 469, nos responde, botando inclusive em pontinhos, nós vamos ver como que a gente pode combater isso e não deixar que essa coisa se vá. Então, coisas do tipo orgulho, né? Vaidade, inveja, falar mal dos outros de forma exagerada, porque normal, né, gente? Ninguém é de ferro. Olha, tomar um cafezinho com a amiga e falar de umas 3 é bom. E muito difícil a gente não se controlar, não é verdade? Mas saiu dali e faz uma oração. Coisa horrível que eu estou dizendo, né? Bom, mas aí veja só. Mas nós temos como dar os freios, né? A gente percebe e dá o freio. Percebe e dá o freio. Então, isso daí é a simples que a gente não pode deixar caminhar para mais para frente. Aí vem a fascinação. Gente, a fascinação hoje é tanto exemplo que a gente tem de fascinação, porque a fascinação pode ser por religião, pessoas fascinadas por religião. A dela é a melhor, a dela é a correta, todo mundo só está salvo na dela. Isso pode acontecer conosco. Não estou dizendo dos outros, não, estou dizendo da gente também, tá? A gente tem que ter cuidado. Ao falarmos daquilo que a gente acredita, termos o cuidado, né, de termos o respeito e sempre que falarmos, termos a racionalidade, sempre puxando para a realidade e sempre ouvindo o outro, mesmo que nos irrite. Né? Então, o outro, não esqueçam, é o nosso espelho e ele nos traduz aquilo que nós somos. Nós sabemos se somos alto, baixo, gordo, né, bonito, feio, por causa do outro. Eu sei que a minha cor é de tal cor por causa do outro. Eu sei que sou baixa e bem baixinha por causa do outro. Então, o outro é meu espelho. E na parte espiritual também, do emocional também. Você está muito nervosa, dá uma raiva, né, quando a pessoa fala assim, deixa a gente mais nervosa ainda. Que nervosa? Quem é que está nervosa, né? Aí você se toque, porque mesmo que você não ache, é um alerta. E os espíritos, às vezes, se aproveitam, às vezes não, sempre aproveita o outro para falar para nós aquilo que a gente precisa. Tanto os espíritos inferiores como os espíritos superiores também. Às vezes a gente não quer ouvir, a gente está tão bloqueado que aí os espíritos amigos dizem assim, puxa, precisa alertá-lo, né? Mas vamos ver, uma oportunidade que a gente tiver, vamos ver. Aí você vai conversar com uma amiga que é bem, né, é bem equilibrada e tal, e aí essa amiga diz alguma coisa, às vezes deixa você até chateado, poxa, fulano não podia dizer aquelas coisas comigo, mas às vezes é oportunidade para exatamente nos alertar, nos dar. Então, ouçamos os outros, mesmo que a gente ache que não é. Anote e depois preste atenção para ver se aquela pessoa está tendo razão mesmo. Se a gente anda mesmo irritado, chato, né, briguento, pessimista, enjoado, mal-humorado. Preste atenção, né? Então, essa sutil é dessa forma e a fascinação é exatamente você pegar algo que você esteja gostando e pronto, elevar à 10ª potência. Então, tem que ter cuidado com isso. Começar a assistir determinados tipos ou determinados livros, ou determinadas ideologias, e achar
mesmo que seja boa, gente. Mas tudo na vida tem que ser ouvido o outro, tem que pesquisar, tem que analisar, tem que verificar. Não tenham medo da verdade. A verdade só se sustenta, como Kardec dizia, só há sustentação da nossa fé quando ela enfrenta todas as dificuldades. Se a gente for acobertando, você vai fazer uma fé, né, que não se sustenta. Então, há necessidade de tudo que a gente gostar, de tudo que a gente lê, pesquise, verifique, analise, coloque sempre, né, as duas coisas, faça sempre esse jogo, siga em frente nas coisas, mas há necessidade de sempre a gente ouvir, né, outras posições. E como a gente pode caminhar mais seguro? Gente, há sem a menor sombra de dúvida, há uma receita infalível que Jesus deixou para nós. Para sabermos se estamos certos, faça o outro que gostaria que lhe fizesse. Se isso que você está estudando, se isso que você está acreditando, faz o bem para o outro, não é só você que vai ser beneficiado, a maioria vai ser beneficiada, o coletivo vai ser abençoado, pronto, já é um caminho mais correto. Tudo aquilo que a gente acreditar que não é para o outro, é sempre para mim, eu estou numa boa. Tô nem aí, tá me beneficiando, vou, né, acreditar nisso aqui, porque isso é bom para mim, é bom para minha família. Aí já acende para nós essa questão, né, humildade, enfim. E a terceira é a subjugação. A subjugação, gente, o espírito já está tão acoplado no outro que você já não controla mais seus pensamentos. Aí passa a se ter até as cenas do ridículo, daquela coisa que a pessoa faz, a gente diz, mas não acredito. Será que a pessoa não está percebendo que ela está sendo ridícula? Não está percebendo que ela está exagerando? Aí já é processo de subjugação. E é os processos que a gente vê da loucura, da pessoa que depois não controla mais, já não controla mais as suas obsessões. O outro já toma conta completamente, né? E aí lembrar sempre que isso ocorre, gente, da gente para o outro, da gente para o desencarnado, do desencarnado para a gente e do desencarnado para o desencarnado. Pode acontecer de nós sermos o obsessor. Então, preste atenção nisso. E por último, a gente vai falar então, quando Kardec pergunta para os espíritos como a gente pode trabalhar essa influência. Como que a gente pode, que remédio que a gente tem nas mãos para trabalhar isso? E aí os espíritos respondem, primeiro, confiança em Deus, né? Por isso que aí a gente volta para aqueles pilares. Então, para a gente caminhar, a gente não pode esquecer dos pilares. E qual é o pilar? Os atributos de Deus. Deus é único, Deus é onipresente, está em tudo. Deus é onipotente, tudo pode. E Deus é onisciente, tudo sabe. Então, Deus é o gerador de tudo que existe. Ele é justo e bom, ele é eterno, imutável, imaterial. Então, a gente precisa ter isso raciocinado, algo que você realmente concorde. Porque se assim não for, não dá para continuar. Então, se a gente perde essa confiança em Deus, achar que Deus falha, que Deus pode ser bom com uma pessoa e não ser bom comigo, ou ser bom comigo e não ser bom com outro, ou eu fazer uma oração para que sempre abençoe minha família e esqueço da família do universal. Então, prestar atenção nessas coisas para que a gente volte para esses princípios básicos. Qual o outro princípio básico? Então, que é a prece. A prece, ela é fundamental nas nossas vidas. Se a gente não acreditar que a nossa oração, que essa comunicação nossa com os espíritos superiores, com Jesus, com Deus, se a gente não acreditar que na hora que a gente ora se abre
esse espaço e que a gente, nesse momento, né, tem uma condição de conversar com eles e pedir essa proteção e acreditar que nós podemos vencer porque eles estão conosco, então não dá. Então a gente precisa acreditar nisso, né, mas de forma racional, de novo, de forma lógica, não é dogma. Não é dogma, é uma coisa lógica, né? E a outra questão é conhece a você, conhecer-se a si mesmo. Ou seja, faça sempre, veja, foi lido no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no 81, foi dito ali que nós precisamos, né, de fazer esse autoconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa, como nós fazemos do corpo físico, né, como as imperfeições do corpo começam por ele mesmo, as imperfeições que a gente tem da obsessão é a imperfeição moral. Então a gente precisa entender que toda a nossa comunicação com o mundo espiritual é acendida a partir daquilo que a gente vibra, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente deseja. Então, se nós desejarmos, pedirmos, vibrarmos, pensarmos, né, desejarmos o bem vem. Se a gente tiver qualquer outro tipo de sentimento, a gente vai atrair isso. Então, nós vamos atrair de acordo com a nossa evolução moral. Então, isso é importantíssimo. Então, você conhecer a você, fazer as anotaçõezinhas das coisas que você precisa trabalhar em você, não o outro. Porque, por exemplo, a gente pode estar aqui lembrando assim, puxa, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Cabe direitinho não é o outro. Nós estamos falando para nossas vidas, para nós. Eu estou falando aqui para você e estou aqui, ó, para vocês e estou aqui, raciocinando que eu sou alvo. Então, nós precisamos fazer essa autoavaliação. Qual é o terceiro? Gente, nós precisamos fazer coisas que nos ajude. Leituras boas, conversas boas, uma palestra como essa, vir ao Centro Espírita ou a qualquer outro lugar, andar por lugares bons. Se você não está se sentindo ainda fortalecido para ir para determinadas situações, não vá, não vá. Seja sincero com você mesmo e com as outras pessoas. Precisa a gente andar nos ambientes, pode ser qualquer um, como o Chico ia para a casa das prostitutas, e o povo, você está indo lá, então Emmanuel dizia sempre como? Chico, não interessa aonde você entra, interessa como você sai. Então, não interessa onde nós vamos, o que fazemos, o que interessa é aquilo que vai nos influenciar, como a gente sai dali. Então, se eu acho que eu não estou preparado para estar em determinadas situações, conversas, conviver com determinadas pessoas, dá um tempo. Ver determinados filmes, dê um tempo. Eu dou esse tempo. Eu gosto de determinados... eu adoro ficção. Coisa bem, né? Harry Potter, etc e tal. Adoro. Né? O Super-Homem. E por aí. E aí, adoro isso. Mas tem tempo para isso? Tem. Aí tem tempo para ver outras coisas mais pesadas, negócio de, né, mais intelectual, vamos, mas tem época que não estou afim, não estou e não faço. Leitura, amo ler, amo, de paixão. Qualquer livro que você me der. Mas tem determinada época que eu não... Economia, eu sou apaixonada por economia. Andei agora esses últimos 3 meses, o livro lá em cima, eu olhava para ele. Fica aí. Porque tem horas que você não está, né, fortalecido naquilo. Então, você precisa procurar coisas boas. Então, se você está achando meio assim, vá ver coisas que lhe levante, coisas que deixem você inteiro, que deixem você mais seguro, né? Então, se ajude. Então, seria isso aí, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa nossa comunicação com esses espíritos, tá? Então, muito obrigado sempre, a gente agradece, antes de terminar, sempre a Legião do Servo de Maria, Nossa Senhora, Mãe abençoada, que está sempre disponível para nos ajudar, nos abençoar, dar o colo, choro, enxugar lágrima, tudo isso e mais, a colocar ao lado de cada um de nós, além do nosso anjinho da guarda, os seus abençoados, a sua abençoada Legião, que está sempre ao nosso lado,
ali esperando a gente dizer, nos ajude, aí vamos lá, tá? Então só depende de nós. Que assim seja.